Bem, eu sou Ivete Boulos, eu sou médica infectologista, eu tenho uma formação da Universidade Federal da Paraíba, quer dizer, sou nordestina com muito orgulho, até das minhas raízes, e trabalhei a vida inteira dedicada ao SUS aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Há 22 anos eu coordeno um ambulatório de violência sexual, né, de atendimento a vítimas de violência sexual, de todos os gêneros, né, de todas as idades. Então, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional muito bem capacitada, muito competente, vamos dizer, e principalmente muito sensibilizada, né? Que para trabalhar com violência, as pessoas têm que ter o olhar voltado, principalmente, né, para a palavra mágica que eu digo, nossa, que não é abracadabra, mas é acolhimento. Então, se você não souber acolher, receber e escutar, você não consegue chegar na pessoa. Bem, como a minha formação foi de infectologista, então, eu comecei com um ambulatório muito grande de mulheres no período da AIDS, em que a AIDS tinha um olhar da sociedade muito grande em relação ao preconceito, à discriminação, ao estigma. Então, como eu trabalhava já com o tema HIV e também mulheres, foi quando começou, dentro da violência, de utilizar as profilaxias para as situações de exposição de risco para o HIV. E uma delas era a violência sexual. Então, a gente teve que formar, fui convidada para trabalhar, e eu vi que não é só para fazer uma prescrição de profilaxias. Trabalhar com violência é muito mais do que prescrever profilaxias, né? E a gente, então, abriu o nosso serviço, né, de UNAVES, que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, não só com este olhar, como foi o chamado inicial, da gente como infectologista fazer as prescrições necessárias quando o episódio tinha acontecido até 72 horas. Não, então a gente abriu o nosso serviço com a equipe multiprofissional, com os casos agudos entrando 24 horas pelo pronto-socorro. E cada vez mais que a gente trabalha, a gente tem aquele desejo da prevenção. Quem trabalha com a consequência como nós já recebemos, já aconteceu a violência. A gente cresce o desejo cada vez maior de trabalhar com prevenção, né? E quem sabe a gente usar aquela palavra de guerra, né? Que é erradicação, certo? Da violência, que a gente sabe que é um produto da sociedade, né? É um produto da sociedade, do patriarcado, principalmente, né? Do sexismo, da misoginia. Então, você vê com os padrões de violências que se apresentam, né? Você tem que trabalhar, geralmente, quando eu dou aula para alunos, eu falo assim, olha, para vocês primeiro trabalharem, vocês têm que destruir o patriarcado que tem dentro de vocês. Porque na nossa sociedade, a grande maioria cresceu nesse patriarcado. Eu acho que o maior desafio no nosso caminho de quem trabalha com violência é o reconhecimento da violência, tá? Porque da violência como um todo, a violência do parceiro íntimo, a violência doméstica, como também a violência sexual. Porque você vê meninas muito novas que têm relacionamento abusivo e elas nem reconhecem que estão no relacionamento abusivo. É impressionante. E às vezes são, sabe, são pessoas que estão na universidade, têm um nível universitário, mas ela não tem ideia de que está no relacionamento abusivo. É preciso acontecer vamos dizer, uma agudização nesse processo de violência para que ela reconheça do que ela está vivenciando. E essa agudização, muitas vezes, pode ser um feminicídio. Em relação ao papel do profissional de saúde, certo? Na violência, no atendimento, certo? Na escuta, no respeito, tá? E no que ele pode ajudar essas pessoas, né? Nem sempre nós somos o ponto número 2 e o jurídico ou os outros aspectos, né? A delegacia seja em primeiro lugar.
É muito difícil. Muitas vezes chegam para nós, mulheres jovens, que têm sua história de violência da infância, dos 8, 10 anos de idade, às vezes décadas de violência sofrida dentro de casa, silenciadas, e elas chegam para nós numa faixa etária dos 30 e poucos anos e que nunca contaram para ninguém. Esse é um dos aspectos mais graves que você tem, é o silenciamento, certo, da mulher, que significa quase um sub-reconhecimento. Às vezes ela até pode reconhecer, mas como ela não tem apoio nenhum, e se ela já tentou falar para alguém e ela foi desacreditada ou banalizada, ela volta a silenciar. Qual o papel do profissional de saúde que podia modificar no seu atendimento no dia a dia? É a pergunta que não pode calar. Certo? A gente, como médico, a gente aprende a perguntar se o bisavô tem hipertensão, se a avó tem diabetes, se teve um caso de câncer na família, se teve uma doença contagiosa na família. Você pergunta se usa drogas, se tem relações sexuais com quantos parceiros. Você faz um questionário, que é uma anamnese, como chama, e que você faz inúmeras perguntas para a paciente. Mas nesse questionário não tem... Você já sofreu violência sexual em algum momento da sua vida? Ninguém pergunta sobre isso. Então, tem todo um sistema, né, em relação a isso, né? Existe um modelo matemático que se estuda, quando se estuda a violência, que a gente chama o modelo de Kruger, né, da ONU, e que é um modelo feito em casca de cebola, que você estuda o indivíduo, a sua família, a comunidade e a saúde, a sociedade como um todo, inclusive com suas políticas públicas. Então, você nunca trabalha somente o indivíduo. Certo? E você não pode só oferecer políticas públicas se esse indivíduo não estiver informado e tiver acesso e como chegar às políticas públicas. Então, é uma casca de cebola que você tem que trabalhar mesmo. É um conjunto de coisas, tá? Então, uma pessoa que procura um serviço para fazer um relato de violência, né? Além de ter que ser ouvido, acolhido, respeitado, eu sempre falo, eu estava falando sobre o que é a escuta, né? Não é o ouvir só, né? Não é você ficar em silêncio e a pessoa falando. É você usar todos os seus sentidos quando você demonstra que está escutando. O melhor tripé para se trabalhar com violência é quando você usa a educação, é quando você usa a segurança e quando você usa a saúde junto. E é muito difícil você encontrar os três trabalhando juntos. É muito difícil. Eles podem até tentar trabalhar junto, mas nem sempre têm o mesmo olhar, certo? As vítimas que chegam para a gente em relação, quando eles procuram inicialmente segurança, elas chegam para nós revitimadas. Na grande maioria das vezes, grande maioria, as mulheres que vão fazer o seu relato nas delegacias comuns, certo? Elas são revitimadas. Um outro papel que a gente acha que é assim, fundamental, certo? É a escola. Enquanto a gente não trabalhar esse tema nas escolas, tá? Muitas crianças e adolescentes não vão ter o plano B. Porque crianças e adolescentes que são silenciadas com aquele abuso em casa desde a terra infância, quando a criança não tinha despertar nenhuma da sexualidade, quando vão falar para ela que aquilo é um jogo, que aquilo é um segredo, que só eles que podem saber, certo? Quando a criança vai crescendo e descobrindo que aquilo não acontece com outras pessoas, outras crianças que ela conhece, mesmo na família ou na escola, e com ela acontece, essa criança, esse segredo, ela quer descobrir, então não existe mais, certo? Essa sedução. Acaba a sedução e inicia as ameaças. Como a gente já vem conversando sobre isso, você já tem um formato da violência sexual que é um gravíssimo problema de saúde pública, certo? A violência como um todo é um problema de saúde pública e a violência sexual é um gravíssimo problema de saúde pública. Ela pode levar a repercussões, certo? Do seu estado de saúde, como eu já falei, em todos os níveis, né? E às vezes para toda a vida. O que eu mais questiono era por que as escolas médicas terminam sendo quase uma engenharia do corpo e deixam pouco para as humanidades, o estudo das humanidades, que aí se fala muito disso. A gente tem escolas médicas que tem alunos que chegam já no 5º ano da faculdade, dizendo, ninguém conversou comigo sobre violência.
Eu não sei nada sobre interrupção gestacional. Quando ela acontece, como pode ser, o que é a interrupção de gestação. Por que é que esses temas não são falados? Por que essas escolas médicas não preparam? E não é só a escola médica, se você for falar na equipe multiprofissional que lida com a pessoa, na psicologia, na enfermagem, no serviço social, certo? Isso não é comentado. E às vezes eu estou conversando isso com a criança e com a adolescente e a mãe cai no choro. E a mãe tem uma crise de choro, certo? E que depois a gente conversa com ela sozinha e que ela vai dizer: e que eu ainda não contei a minha história para a senhora, entendeu? Eu não contei ainda para você o que é que já aconteceu comigo e que eu nunca contei para ninguém. A gente sempre fala que o ambulatório tem começo, meio e fim, certo? Ninguém vai ficar a vida inteira falando sobre isso, trabalhando sobre isso, porque as pessoas têm essa capacidade de recuperação. A gente trabalha muito em cima disso. Mas existe mesmo trabalho na literatura mostrando que a sociedade não é muito tolerante para escuta sobre violência. A gente precisa romper isso, tá? A gente precisa conversar falando claramente sobre violência, não é cochichando que se fala sobre violência, é olhar nos olhos das pessoas e falar sobre violência. A gente precisa romper com essa barreira que existe sobre conversar sobre violência. Eu acho muito interessante quando a gente fala da violência, né, contra a mulher, principalmente a violência de gênero, a violência sexual está muito atrelada, né, à violência de gênero. Então, eu gosto de lembrar que nós sempre fomos signatários, certo, de acordos internacionais de prevenção e erradicação da violência da mulher. Historicamente, a gente sempre foi signatário e tivemos muita luta, certo? É claro, a partir dos anos 90, chegou a grande luta aqui do feminismo, do reconhecimento, da Convenção de Belém do Pará de 1994, em que pela primeira vez foi em Belém do Pará, né, aqui no Brasil, que a violência foi reconhecida, a violência de gênero, como violação de direitos humanos. A gente não precisa mais de lei, a gente tem leis maravilhosas. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo da violência contra a mulher. Nós somos signatários de vários países que lutam contra a violência da mulher. Nós temos guidelines e normas técnicas, já também numa quantidade que não precisa mais ninguém fazer isso. A gente precisa educar a população, a informar, a saber quais são os seus direitos, como se faz o acesso para esses direitos, para que as pessoas sejam respeitadas no seu conteúdo como um todo. O que existe hoje e ainda persiste são as trajetórias diferentes, que estão muito ligados às desigualdades sociais. A gente sabe que a violência escancara as desigualdades sociais. Em outubro de 22 do ano passado, né, mostrou que a cada minuto existem 2 estupros no Brasil. 2 a cada minuto. Desses estupros é uma palavra que não é mais feminina já alguns homens, há alguns anos já não é. Né? É constranger alguém, certo? É violentar alguém, então é de todos os sexos. A maioria, chega em 87%, é de mulheres, o estupro. A grande maioria são mulheres que são violentadas. E nesse N de mulheres, chegou a 74% de menores de 14 anos, que chama-se estupro de vulnerável. O que é que está acontecendo com nossas crianças e com nossas adolescentes? Que sofrem a violência, são silenciadas e são levadas, certo? Às vezes pela própria família, para um OBS para fazer pré-natal. E os profissionais de saúde que atendem não reconhecem que menor que 14 anos não indica, não importa em que situação, é estupro de vulnerável. A única exceção, o que é? É quando tem o sexo consentido entre adolescentes, que é a grande diferença. A menina de 13 anos, a menina de 14 anos, com seu namoradinho de 14 anos, que resolveram transar e sair. Que a menina chega, a mãe às vezes trai dizendo que ela sofreu um estupro, a menina disse, não, é que eu não posso contar para minha mãe, faz 1 ano já que a gente transa escondidinho, ele nunca foi violento, ele nunca me forçou. É diferente para os adolescentes, certo? Mas a menina com o adulto, certo? A criança com um adulto silenciado dentro de casa e que levam para fazer o pré-natal, que ninguém fala da palavra estupro de vulnerável, ninguém oferece o aborto legal.
É interessante a gente lembrar que para fazer o aborto legal não é necessário, certo? IML, não é necessário documentação de juiz, de promotor, de nenhum, nada. É a palavra da mulher. No caso de menores, então, responsáveis legais deste menor, certo? Então, é isso que acontece. Então, lembrar que a criança não tem um corpo para gerir, não tem um corpo para parir, certo? Existe o risco de vida dessa criança levar uma gestação adiante, certo? Existe de ter o natimorto, existe o risco, certo, de complicações graves. Você imagina essa criança que ainda não apagou a violência sofrida, o estupro sofrido, e já está dando conta do reconhecimento de como o seu corpo está se comportando. Essa criança nunca vai esquecer essas transformações que ela nem identifica, que ela não sabe nem explicar do que está acontecendo ainda no corpo dela. Criança não é gestante, certo? E o aborto legal existe, tá? Então, vamos tomar providências imediatas. E lembrar uma coisa, legalmente não existe idade, limite de idade gestacional. Por lei não existe. Então, vamos acelerar o processo para que não tenha mais dificuldades, certo? Então, tem que ter o respeito e o olhar para essa criança e trata essa criança como criança, por favor. Não deixe ela se tornar uma mãe, tá? Não queira cortar esse seu período de vida, certo? Ela pode ser cuidada, certo? Ser tratada e ela recuperar dessa violência sofrida. Mas se ela tiver um filho na sua infância, certo? Realmente é a infância despedaçada.